Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia: saúde. Brasil anuncia a primeira vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue. Serão 60 milhões de doses para o público de 2 a 59 anos a partir do ano que vem. Lorena Pacheco. Um investimento de 1 bilhão e 260 milhões de reais que conta com recursos do novo PAC. Você vai ouvir também, mais de 4 bilhões de reais vão reforçar o Plano Safra e garantir o crédito rural no país. Nazibrum. Os recursos vão permitir a continuidade das operações de crédito, incentivos e políticas agrícolas aos produtores rurais. E ainda, oportunidade para o microempreendedor. Plataforma Contrata Mais Brasil conecta compradores públicos e os microempreendedores para compras públicas. Quem explica como funciona e o potencial para os trabalhadores é o ministro Márcio França, do empreendedorismo, da microempresa e da pequena empresa e empresa de pequeno porte. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. A vacina 100% nacional contra a dengue terá produção em larga escala a partir de 2026. Serão 60 milhões de doses para o público de 2 a 59 anos. Em cerimônia no Palácio do Planalto, também foi anunciada a vacina contra bronquiolite e fabricação de insulina. A primeira vacina 100% nacional e de dose única contra a dengue foi anunciada pelo governo federal. A produção do imunizante vai ser por meio do Programa de Desenvolvimento e Inovação Local do Ministério da Saúde. A parceria para a vacina contra a dengue é entre o Instituto Butantan e a empresa chinesa WuXi Biologics. Um investimento de 1 bilhão e 260 milhões de reais que conta com recursos do novo PAC. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, explicou como será a distribuição da vacina. Ela já tem a definição de 60 milhões de doses em 2026 e a continuidade da sua produção. A gente espera em 2 anos poder vacinar toda a população elegível. Por enquanto, os idosos ainda não poderão tomar vacina, porque quando as vacinas são testadas, tem sempre cuidado com a população idosa. Durante cerimônia no Palácio do Planalto, o governo também anunciou vacina contra a influenza H5N8, que causa a gripe aviária. A previsão do Ministério é produzir e fornecer mais de 30 milhões de doses do imunizante por ano para a composição de um estoque estratégico e assim apresentar uma resposta rápida e eficaz a futuras emergências. O governo federal também destacou a fabricação nacional da insulina Glargina. A estimativa é que 70 milhões de unidades sejam produzidas por ano até o fim do projeto, com o primeiro fornecimento previsto para o segundo semestre de 2025. As ações estão alinhadas à estratégia da Nova Indústria Brasil, como explicou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Pesquisa, desenvolvimento e inovação, juros real zero, 80 bilhões, BNDES, FINEP, Embrapi, e ainda recursos, às vezes, não reembolsáveis, dependendo do tipo de pesquisa. Inovação incremental está encaminhada, isso pode dar um salto na indústria farmacêutica extraordinária. E está prevista para o segundo semestre a distribuição da vacina contra o vírus sincicial respiratório no Brasil, que causa a bronquiolite. Uma parceria entre o Instituto Butantan e a Pfizer vai permitir a produção de até 8 milhões de doses anuais. O vírus é responsável por cerca de 80% das internações de crianças no primeiro ano de vida. E com o imunizante, estima-se que serão evitadas 28 mil internações anuais. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Luciana Colares de Holanda. E acabou de ser publicada no Palácio do Planalto uma nota à imprensa, onde o presidente Lula diz que se reuniu essa tarde com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e comunicou a ela a substituição da titularidade da pasta, que passará a ser ocupada pelo atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a partir da data da posse, que foi marcada para quinta-feira, 6 de março.
A plataforma Contrata Mais Brasil, lançada no começo do ano, é um espaço digital de oportunidades de negócios para conectar compradores públicos e microempreendedores individuais. Essa é a primeira fase de uso da ferramenta. Ela também vai chegar a micro e pequenas empresas, agricultores familiares e cooperativas e depois a todas as empresas. O uso da ferramenta pelos MEIs e pelos órgãos públicos será 100% gratuito. Os tipos de serviços contratados serão, por exemplo, pintores, encanadores, eletricistas, pedreiros e gesseiros. E para falar desse e de outros assuntos, recebemos ao vivo aqui na Voz do Brasil o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Boa noite, ministro. Boa noite a vocês. Ministro, vamos começar falando então sobre o Contrata Mais Brasil, que vai conectar os MEIs, micro e pequenas empresas, com governos e órgãos públicos para fornecer serviços. Explica para a gente como é que vai funcionar essa plataforma. É super simples, né? A pessoa que é um MEI, que é encanador, eletricista, como você falou, arrumador de ar-condicionado, tapeceiro, pedreiro, enfim, você que é MEI e faz uma atividade igual a essa, você se cadastra nessa plataforma e todos os serviços da prefeitura ou do governo do estado ou federal que estiverem perto de você, você vai receber pelo celular um convite para você participar. Vão as fotos e você diz, olha, me interessa, não me interessa. Se te interessar, você já dá o seu preço. E se você for escolhido porque teu preço é o melhor, você vai ser contratado e 48 horas depois o dinheiro cai para o Pix na sua conta. Então é muito simples, não tem aquela burocracia normal e são contratos que vão até R$ 12.545. Então são contratos importantes, né? Para as pessoas que fazem esse tipo de serviço, certamente vai abrir um leque enorme de gente. E o principal é que você só se cadastra uma vez e vai receber por zap a oferta do serviço. Claro que essa oferta vai ficar a cargo lá da dirigente da escola, do posto do INSS, da agência do Banco do Brasil. A gente já tem várias empresas que se cadastraram, porque também precisamos que as prefeituras conectem conosco. E não são todas ainda que conectaram. 1.000 delas já se interessaram. Então, é um bom começo, mas temos 5.000, né? E podemos ter órgãos dos estados também, as estatais, todas elas podem também utilizar esse mesmo sistema. Facilita muito, por exemplo, um jardineiro, né, que faz pequenas reformas. Porque, às vezes, quando você vai fazer uma reforma, então você fica esperando uma concorrência pública de uma grande empresa e aí até arrumar todos os prédios demora para chegar no seu. Desse jeito, a diretora da escola, o posto de saúde e tal, vai poder agir muito mais rápido e com a garantia jurídica, que é o mais importante, né? Porque as pessoas têm muito medo de contratar, com a garantia jurídica que pode estar com aval da Advocacia Geral da União, enfim, dos órgãos públicos do governo federal. Então, assim, vamos tentar explicar melhor. Esse jardineiro que o senhor falou, que trabalha numa prefeitura, então trabalha independente. Ele trabalha particular. Aí ele se inscreveu nesse sistema. Ele tem que ser MEI, né? Ele tem que ser MEI. Nesse instante, se não for MEI, não pode. Então, assim, nós temos uma estimativa que mais de 1,5 milhão de MEIs estão nessas categorias. Nós temos 16 milhões de MEIs. E 1,5 milhão estão nesse grupo de pessoas, pequenas reformas, pedreiro, eletricista. Então, se ele se inscrever hoje, a partir de amanhã, ele já vai entrar no nosso sistema e conforme a prefeitura tiver cadastrada e requerer o serviço, ele vai ser notificado. Então, ele não precisa ir atrás do serviço, o serviço vai atrás dele. Nós vamos mandar para o celular dele, que ele cadastrou, a informação e o valor e a foto. E ele, se quiser, pode ir até o lugar, dar uma olhada, avaliar quanto vai custar a reforma e dar o preço. Como é um valor significativo, a gente acha que, claro, as pessoas podem pegar mais de um serviço. Por exemplo, se você pode pegar numa escola e depois pegar na outra escola e assim por diante, a gente vai procurar mandar o zap, né, para as pessoas que são próximas do ambiente onde vai ser reformado. E o objetivo é esse. A ideia não é mandar para todos os... Não adianta mandar para alguém que está no Acre uma coisa que aconteceu em São Paulo. Mas se você estiver lá, sei lá, em qualquer cidade de São Paulo
e tiver uma reforma na sua cidade, você vai ser notificado se for próximo da sua casa. E se você quiser, você entra, ou se não quiser, também não entra, né? Claro. Deu para entender que não tem a burocracia de uma licitação, logicamente, né, ministro? É muito mais simples. Essa ideia, a César o que é de César, né? Essa ideia veio da Prefeitura de Recife, né? O prefeito João Campos instalou esse formato lá há algum tempo, foi um grande sucesso. E a gente, como também é correto, uma boa ideia, você tem que aproveitar. Então, pegamos o mesmo grupo de pessoas dele, o mesmo tipo de aplicativo, e estamos implantando nacionalmente. Claro que isso vai ser gradual, porque você imagine quantas sedes tem o Banco do Brasil, a Caixa, as agências públicas, o INSS. Então, só do Poder Público Federal já tem uma montanha de situações e de serviços. E para todo mundo, eu acho, né? Quando a pessoa faz um serviço, por exemplo, num Banco do Brasil ou numa prefeitura, ele também ganha uma certa credencial. Para o próximo serviço dele particular, ele fala, eu trabalho para o Banco do Brasil, trabalho para o governo federal, trabalho para o INSS. Então, ele é respeitado de um jeito diferente, até para poder ser empregado e arrumar outros serviços também. E agora é o MEI que pode participar, mas a intenção é ampliar isso para outros pequenos negócios? A intenção é ampliar. Mas como assim? Nós estamos um volume, porque no Brasil são 16 milhões de MEIs. E são 7 milhões e meio de pessoas do Simples, das empresas do Simples. Esse conjunto das duas, do MEI mais o Simples, esses CNPJs formam 99% dos CNPJs do Brasil. Então, só 1% não é esse pessoal. 1% são as grandes empresas, 99% são as pequenas. Então, nós estamos fazendo primeiro com o MEI, e depois faremos também com todo mundo do Simples. Mas até para poder testar e poder se acostumar com a ideia, a gente quer implantar primeiro para quem precisa mais. Porque isso vem numa lógica do presidente Lula de dedicar esse mandato dele aos empreendedores. Foi ele quem criou o MEI há 20 anos atrás, foi ele quem criou o Simples há 15 anos atrás. Mas essas pessoas, elas são meio desconfiadas com o governo. Elas acham que o governo quer cobrar imposto delas, né? Quer cobrar uma DARF, mandar uma guia para ela. Então a gente está fazendo de tudo para que essas pessoas tenham financiamento, né? Por isso a gente lançou vários tipos de financiamento, enormes assim, valores grandes, para todos os MEIs. O cartão, que está gratuito para todos os MEIs no Banco do Brasil. Se você é MEI, não deixe de passar no Banco do Brasil e pegar o seu cartão, né? E ele é gratuito. E tem todas as dicas lá dentro, e também já serve como conta bancária, se você quiser, né? E agora com essa novidade do Contrata Mais Brasil. E o site, ministro, qual é o acesso que então o MEI deve fazer? Ele tem que entrar no gov.br, né, que é o site padrão, por enquanto, porque nós estamos produzindo no Ministério um site específico para poder comunicar. Porque qual foi eu acho que a grande ideia do João lá em Recife foi que, ao invés de ficar esperando que as pessoas procurem o governo procura as pessoas. Então, nós estamos criando o nosso aplicativo para que as pessoas possam receber as nossas mensagens. Porque, por exemplo, tem 16 milhões de MEIs no Brasil. Por que até agora só 100 mil tiraram o cartão que seria gratuito? E o cartão é uma informação, a pessoa pode se apresentar, mostrar o cartão, tem o CNPJ, o CPF, e já tem lá dentro todos esses valores que eventualmente podem emprestar para a pessoa, com 5% de juro ao ano. Então é um juro muito mais barato. Você vê esses rapazes todos das motocicletas que entregam coisas, enfim, eles podiam estar todos aqui no MEI, e que é um valor pequeno, que aliás vale, hoje o ministro Haddad desmentiu, porque é mais aquelas conversas de fake news, de que ia aumentar o valor. O valor é o valor dos R$80 que cada um paga mais ou menos mensalmente, para quem é MEI, que na verdade esse valor é para garantir que ele possa eventualmente, quando ele vai ter maternidade, quando ele tem um acidente, ou se ele se aposentar, ele se aposenta por conta desse valor que ele recolhe mensalmente. É uma única guia, é simples, né? Então, assim, muita gente acabou entrando no MEI, né? É por isso que o MEI cresceu tanto, né? Desde que o presidente criou. E para quem está ouvindo, o MEI que está ouvindo, é bom saber que essas informações que o ministro está falando estão nesse site, gov.br/Contrata Mais Brasil. Ministro, agora, mudando um pouquinho de assunto, uma outra iniciativa foi o Desenrola Pequenos Negócios, que ajudou milhares de micro e pequenos empreendedores. O senhor pode falar os resultados desse programa que funcionou ano passado? Posso. A gente fez um total de 7,5 bilhões de negociações
É bastante dinheiro, né? 7,5 bilhões, né? Para um total de 121 mil empresas, né? Então, 121 mil empresas no Brasil que tinham dívidas com banco, com magazines, enfim, puderam quitar. O desconto foi, assim, desconto de 95%, 96%. Aí você fala, mas por que a pessoa deu um desconto desse tamanho? É porque o governo está entrando com a outra parte. O governo está dando para os bancos, com uma antecipação de impostos, a diferença do que a pessoa não pagou. Mas essas pessoas desenrolaram os seus problemas e aí a gente constatou um problema, que era o seguinte: o sujeito desenrolou com o banco, mas ele continuava enrolado com o próprio governo. Uma dívida com o governo, pequena. Às vezes 10 mil reais, 5 mil reais, R$1.000, dívida do próprio MEI. Então nós criamos uma portaria, ela está em vigor nesse instante, que permite que você que está devendo para o governo federal, em qualquer lugar do Brasil, na Receita Federal hoje, você paga 1% do seu débito até 20 salários mínimos. Então vamos supor, você deve hoje 7 mil reais. Você vai pagar 1% de 7 mil reais, que vai dar 70 reais. Você paga 70 reais e você vai estar quites do seu problema até o governo recalcular. E aí, nesse período que você está quites, você pode entrar no nosso programa de crédito. Então você pega, por exemplo, o Procrédito 360, levanta 10 mil reais, 20 mil reais, quita a sua dívida com 50% de desconto. Então, assim, é uma oportunidade para todo mundo zerar suas dívidas, sair desse peso que fica quando a pessoa mais simples, elas têm, assim, elas só têm o CPF e o CNPJ. Ela não tem outra coisa para oferecer. Então, para essas pessoas, o nome é muito importante. A pessoa não gosta de ficar devendo. Tanto que nos nossos programas, no Procred, no Pronamp, embora tenham milhares de pessoas, a inadimplência é 3%, 4%. É pequena. Nós fizemos um programa novo com o ministro Wellington para ajudar as pessoas que são do Cade Único a sair do Cade Único. É um número impactante. Imagine vocês que 65 mil empréstimos foram feitos pelo Banco do Nordeste. Sabe quantas pessoas estão inadimplentes? 13. De 65 mil, 13 pessoas estão inadimplentes. A gente devia bater palma para todo mundo que é valente e que se vira para honrar o seu nome, né? A gente vê tanta gente dando bicicleta nesse negócio de dinheiro e essas pessoas mais humildes são as que mais pagam. Muito bem, nós recebemos o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Muito obrigado, ministro, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Obrigado a vocês, um grande abraço. Uma prévia da reunião do BRICS, o Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global, está sendo realizada em Brasília. Os enviados especiais dos 11 países do BRICS, chamados de Sherpas, começaram hoje uma reunião no Palácio do Itamaraty. Já o encontro de cúpula dos chefes de Estado ocorre em julho no Rio de Janeiro. Essa foi a primeira reunião de Sherpas do BRICS, depois que o Brasil assumiu a presidência do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. Os Sherpas são os representantes das nações que participam do BRICS. Eles são enviados pelos chefes de Estado e de governo do grupo e têm a responsabilidade de conduzir as discussões rumo à cúpula de líderes, nos dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. Durante o primeiro dia do encontro, nesta terça-feira, em Brasília, eles debateram quais as principais pautas ganharão destaque durante o encontro dos líderes da cúpula. O Brasil destacou como prioridade os debates sobre saúde global, mudança do clima e inteligência artificial. Também foi reforçada pelo Brasil a necessidade de debater o comércio, investimento e finanças. Na abertura do encontro, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou que, apesar da força do BRICS na economia global, o comércio entre os países do grupo ainda pode melhorar e que a presidência vai se concentrar em aumentar os fluxos comerciais entre os membros e estimular pagamentos em moedas locais. O grupo dos BRICS foi formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia e China. Depois, a África do Sul também se tornou um país membro. No ano passado, 6 novos países foram incorporados: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil. O
O crescimento econômico do Brasil precisa ser justo para toda a população. A afirmação foi feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante a participação em uma conferência com empresários, representantes de bancos e investidores no Brasil. Haddad falou que não é possível desenvolver o país sem promover um ajuste fiscal no Brasil. Porém, afirmou que o equilíbrio das contas deve ser feito de forma justa. Fazer a conta chegar em quem tem como pagar. Que é essa obsessão do presidente Lula. O que eu recebo de comando é o seguinte: vamos arrumar as contas, mas nós não podemos fazer recair na parte mais fraca da sociedade o ajuste que tem que ser feito. Então vamos corrigir distorções, mas vamos distribuir essa responsabilidade de maneira socialmente justa. E o desafio da equipe econômica é grande, mas é combater todo esse patrimonialismo do Brasil, que existe no Brasil, de privilégios e tal, para a conta fechar de maneira correta. O governo abriu crédito extraordinário de 4 bilhões de reais para dar continuidade ao Plano Safra 2024-2025. Uma medida provisória assegura a manutenção de acesso a crédito para o setor agropecuário, das operações de investimento rural e agroindustrial e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Segundo o governo, a medida foi necessária para não impactar a produção de alimentos no país, até que o orçamento da União seja aprovado pelo Congresso Nacional. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e a justificativa é que o crédito extraordinário vai dar continuidade ao Plano Safra 2024-2025, suspenso por conta do atraso na votação do orçamento de 2025 pelo Congresso Nacional. Os recursos vão permitir a continuidade das operações de crédito, incentivos e políticas agrícolas aos produtores rurais. O crédito de 4 bilhões e 177 milhões de reais foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada. Segundo o ministro, não haverá impacto nas regras do arcabouço fiscal, que garante o equilíbrio das contas públicas. Com um total de 400 bilhões de reais em crédito para médios e grandes produtores, o Plano Safra conta com juros mais baixos que os de mercado, sendo considerado o maior programa de crédito rural do país. Nazi Brum para a Voz do Brasil. O Carnaval, a maior festa popular do Brasil, deve ser celebrado por mais de 53 milhões de foliões em todos os estados. E tem previsão de movimentar 12 bilhões de reais em faturamento, um crescimento de 2,1% em relação ao ano anterior. Com isso, a edição de 2025 desta festa pode ser a mais lucrativa desde 2015. A estimativa foi feita hoje pelo Ministério do Turismo com base em dados das secretarias de turismo estaduais. Já em relação aos turistas internacionais, a previsão da Embratur é de que 287 mil pessoas desembarquem no Brasil nesse período de carnaval. Os números confirmam o aquecimento do setor, que alcançou mais um recorde já no início desse ano, como destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino. Para desenvolver o nosso país e o turismo ser a locomotiva da retomada econômica do nosso país, nós registramos no mês de janeiro um recorde histórico de número de estrangeiros visitando o nosso país. Nunca, desde que o Brasil foi descoberto, vieram tantos estrangeiros para o nosso país. Foram mais de 1.485.000 turistas estrangeiros só em janeiro de 2025. O trabalho não para. A maior parte dos turistas estrangeiros no Brasil, 870 mil, vieram da Argentina. O número de visitantes do país vizinho praticamente dobrou em relação a janeiro de 2024. Menos da metade das empresas que têm 100 ou mais empregados já enviaram ao governo federal as informações sobre seus critérios remuneratórios. E o prazo está acabando. Vai somente até sexta-feira, dia 28. Até o momento, 21 mil empresas enviaram a declaração através do portal do Emprega Brasil. Essas informações serão processadas pelo Ministério do Trabalho e disponibilizadas na internet. O objetivo da ação é garantir o cumprimento da Lei de Igualdade Salarial entre homens e mulheres. O endereço do site para que as empresas enviem as informações é o empregabrasil.mte.gov.br. E
essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Segunda turma do STF decide que shopping não tem de criar creche para filhos de comerciárias que estejam em período de amamentação. Crianças e adolescentes que viajam sozinhos devem ter autorização em cartório ou por autorização eletrônica de viagem. MPF aciona a Justiça contra Vale, União e Estado do Pará pela contaminação de indígenas com metais pesados. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Shopping não tem de criar creche para filhos de comerciárias que estejam em período de amamentação. A decisão é da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Neto Costa. O Ministério Público do Trabalho entrou na Justiça para que um shopping da Paraíba criasse uma creche para atender aos filhos das comerciárias que trabalhassem nas lojas do centro comercial. A Justiça do Trabalho determinou a instalação da creche, com o entendimento de que, como o shopping recebe parte dos lucros das lojas, também deve cumprir a função social em relação às funcionárias que ali trabalham. Mas, por maioria, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que o shopping não tem de criar creche para filhos das comerciárias que estejam em período de amamentação. Conselho Nacional de Justiça reforça a obrigação do reconhecimento de firma em cartório ou da autorização eletrônica de viagem para menores de 16 anos que viajam sozinhos. O objetivo é resguardar a segurança dos menores de idade. Marcelo Della Libera. A decisão foi tomada após uma empresa de turismo perguntar se assinaturas digitais pela plataforma gov.br poderiam substituir o reconhecimento em cartório. O CNJ manteve a necessidade do procedimento físico ou da autorização eletrônica de viagem, a chamada AEV, que pode ser feita online por meio de tabeliães de notas. O relator do caso, Bandeira de Mello, destacou que as assinaturas digitais, apesar de válidas em outros contextos, não substituem essa exigência legal. Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro pode representar pescadores em ação contra a Chevron Brasil por danos ambientais causados com vazamentos de óleo na Bacia de Campos. Para o STJ, a entidade age como sindicato. Fátima Uchoa. A Justiça do Rio decidiu pela legitimidade extraordinária da Federação para defender os interesses dos filiados contra a Chevron. Na terceira turma do STJ, o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva esclareceu que a Lei 11.699 de 2008, ao regulamentar o parágrafo único do artigo 8º da Constituição Federal, estabeleceu que cabe às colônias, às federações estaduais e à Confederação Nacional dos Pescadores a defesa dos direitos e interesses da categoria em juízo ou fora dele, dentro da área de atuação. Quinta turma do TST mantém demissão de dirigente sindical que beneficiou cliente sem autorização. Chefes de organizações podem ser demitidos por justa causa se cometerem falta grave. Larissa de Paula. Um vendedor da Cargill Agrícola que atuava como dirigente sindical concedeu um prêmio de R$95 mil a uma empresa cliente sem autorização dos gerentes da indústria. Como ele tinha direito à estabilidade, a empregadora acionou a justiça para apuração de falta grave e a quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a dispensa por justa causa por quebra de confiança. MPF aciona a Justiça contra a Vale, a União e o Estado do Pará pela contaminação de indígenas com metais pesados. A terra indígena está rodeada de empreendimentos minerários com destaque para a mina de exploração de níquel. Kátia Dias.
A terra indígena Xicrim do Cateté, onde vivem cerca de 1,7 mil indígenas, está localizada no sudeste do Pará. De acordo com o Ministério Público Federal, a população está sendo diretamente contaminada pela disseminação de metais pesados nos rios Cateté e Itacaiunas, decorrente das atividades mineradoras conduzidas, sobretudo, pela Vale e licenciadas pelo Estado. O MPF busca garantir o acesso imediato e integral ao tratamento médico, além de exigir a implementação de um programa de monitoramento contínuo da saúde da comunidade. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Medida provisória libera 4,17 bilhões para Plano Safra. Relator confirma a votação de orçamento 2025 no dia 17 de março. Fernanda Torres é indicada ao diploma Berta Lutz por interpretação de Eunice Paiva. Boa noite. O governo editou uma medida provisória liberando mais de 4 bilhões de reais ao Plano Safra. A linha de crédito com juros reduzidos para os agricultores rurais corria o risco de ser suspensa devido à indefinição do orçamento de 2025, que ainda não foi votado pelo Congresso Nacional. Com a medida, os recursos são liberados imediatamente, mas a proposta ainda passará por análise dos parlamentares. Os detalhes com Érica Christian. O presidente Lula editou uma medida provisória que libera 4 bilhões de reais para o Plano Safra, que garante recursos para linhas de crédito com juros menores para os agricultores. A liberação ocorreu após o governo anunciar na semana passada que suspenderia o programa por falta de dinheiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recorreu ao Tribunal de Contas da União para liberar o montante por meio de crédito extraordinário. O senador Beto Faro, do PT do Pará, disse que sem a votação do orçamento de 2025, que deveria ter ocorrido em dezembro, a equipe econômica tem um limite de despesas mensais. E com isso o governo tem um gasto, vamos dizer, restrito. O governo gasta com 12avos e paga só aquelas despesas que são essenciais, vamos dizer assim. Mas ontem foi baixada uma medida provisória, está liberado o financiamento. Mais uma vez, o governo do presidente Lula mostra o compromisso com os agricultores do país, com os produtores que necessitam no tempo efetivo da plantação. Integrante da Frente Parlamentar da Agricultura, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, alertou que a suspensão do Plano Safra poderia contribuir para o aumento da inflação. Ele destacou que os agricultores dependem de financiamento para a compra de insumos e até de tecnologias, como tratores. Marcos Rogério ressaltou ainda que no Brasil algumas culturas, a exemplo do milho e feijão, têm mais de uma safra por ano e que este primeiro semestre é dedicado ao planejamento das plantações. Isso atrapalha todo o planejamento de quem planta, de quem produz no país, e isso vai acabar desembocando justamente no preço dos alimentos, que menos crédito para o produtor nas condições que o Plano Safra representa significa encarecer as linhas de crédito. Então isso pressionaria o preço dos alimentos. Então essa medida provisória, ela vem em boa hora e representa alívio para o setor produtivo, para quem está produzindo justamente no meio da safra. O Plano Safra 2024 e 2025 conta com 476 bilhões de reais para custeio, comercialização, investimento e industrialização do setor. Deste total, pouco mais de 133 bilhões de reais vão para linhas com juros menores de 8% para o custeio e comercialização e de 7% a 12%
10% para investimentos. Mas os agricultores alertam que a equalização foi calculada com uma taxa de juros de 10,75% ao ano e não com a atual de 13,25%. E a proposta de orçamento de 2025 deve ser votada somente no dia 17 de março. A informação é do relator da proposta, senador Ângelo Coronel. Segundo ele, alguns pontos do texto devem ser discutidos no próximo dia 11. Repórter Pedro Pince. Apesar de o presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Júlio Arcoverde, do Progressistas do Piauí, ter confirmado reunião para votar o orçamento no dia 11 de março, o relator da peça orçamentária de 2025, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, afirmou que a votação deve acontecer somente no dia 17. Coronel disse que no dia 11, os líderes partidários devem se reunir para buscar um consenso sobre alguns pontos do relatório ao projeto da Lei Orçamentária Anual de 2025. Ele ainda informou que vai conversar com o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, para que a matéria seja votada no dia 17, tanto na CMO como no plenário. Acho muito difícil acontecer no dia 11. Dia 11 nós deveremos conversar com os líderes, começar a ajustar alguns pontos e o mais provável é que venha a ser votado na semana seguinte, a semana do dia 17. Vou combinar com o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, para que a gente possa votar na CMO e, em seguida, votarmos no plenário. A Lei Orçamentária Anual de 2025 deveria ter sido aprovada no fim do ano passado pelo Congresso, mas questões políticas provocaram atrasos, como a votação da PEC do corte de gastos e a exigência de transparência pelo Supremo Tribunal Federal da execução das emendas parlamentares. E as Forças Armadas poderão ter um orçamento mínimo correspondente a 2% do PIB do ano anterior, com parte dos recursos destinados a projetos voltados ao fortalecimento da base industrial de defesa. É o que determina uma proposta de emenda à Constituição sob análise da Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Bruno Lourenço. A proposta de emenda à Constituição, que assegura pelo menos um valor equivalente a 2% do PIB para o orçamento do Ministério da Defesa, é do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Ele diz que o trabalho das Forças Armadas é fundamental no socorro a tragédias e na fiscalização das fronteiras para impedir a chegada de armas e drogas. Segundo Portinho, a proposta determina que pelo menos 35% dos gastos opcionais do Ministério sejam destinados para projetos estratégicos que priorizem a indústria nacional. No que orgulha o nosso país, o desenvolvimento de tecnologia, no caso dos satélites, no caso da indústria naval, o submarino nuclear, que já deu resultados para a agricultura, por exemplo, para a medicina nuclear, por exemplo, fruto justamente da inovação, do estudo e da pesquisa que desenvolve as Forças Armadas do Brasil. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde a PEC será analisada, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, prometeu indicar em breve um relator para assegurar o andamento da proposta. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que questões relacionadas ao mercado global devem ser prioritárias nos debates, discussões e audiências públicas da Comissão de Relações Exteriores. O presidente do colegiado destacou que cada declaração dos Estados Unidos no cenário internacional repercute no mercado global, com impactos diretos para o Brasil, o que torna essencial que a comissão esteja preparada para avaliar esses efeitos. Trade também defendeu avanços no Mercosul, ressaltando que o acordo comercial trará benefícios para o Brasil e, em especial, para Mato Grosso do Sul, estado que representa. Nós temos também uma pauta muito importante, que é procurar avançar cada vez mais a questões do Mercosul, porque isso é importante para o estado que eu represento. E a bancada feminina do Senado declarou apoio à indicação da atriz Fernanda Torres ao diploma Berta Lutz por sua interpretação da advogada Eunice Paiva. A premiação, concedida pelo Senado Federal, reconhece personalidades que se destacaram na defesa dos direitos das mulheres. A reportagem é de Janaína Araújo. A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, indicou a atriz Fernanda Torres para receber o diploma Berta Lutz, premiação do Senado concedida
anualmente a quem se destaca na defesa dos direitos das mulheres e das questões de gênero no Brasil. A intérprete de Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em janeiro e concorre ao Oscar na mesma categoria no próximo dia 2 de março. Esta é a maior honraria do Senado e reconhece a luta de lideranças femininas no Brasil. A atriz Fernanda Torres soube com muita maestria e com todo o seu talento interpretar a coragem, os desafios de Eunice, que era uma mãe, uma esposa, uma advogada. E antes de tudo, Eunice Paiva foi uma guerreira, como tem sido tantas outras lideranças femininas no Brasil. Mesmo com o desaparecimento do marido, o deputado Rubens Paiva manteve a família de pé. A indicação foi feita com o apoio das colegas da bancada feminina do Senado, conforme ressaltou Elisiane. O diploma Berta Lutz premia desde 2002 mulheres e homens em qualquer área de atuação. Entregue sempre no mês de março em sessão no plenário do Senado, o prêmio leva o nome da bióloga e advogada paulista Berta Maria Júlia Lutz, importante figura do feminismo e da educação no Brasil do século passado, que defendeu o direito das mulheres de votarem e serem votadas. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. O orçamento deste ano será votado nas próximas semanas pelo Congresso. Deputados repercutem ataques às instituições públicas e papel da Justiça. Líderes partidários elegem prioridades para a votação na Câmara em 2025. Boa noite. Novos líderes do governo e da oposição apontam pautas para 2025. A repórter Silvia Munhato nos conta quais as prioridades. Os novos líderes governistas da Câmara querem priorizar a defesa do projeto de lei que ainda será enviado pelo Executivo para isentar quem ganha até R$5.000 de imposto de renda a partir de 2026. Já os líderes oposicionistas pretendem atacar a inflação de alimentos e querem aprovar a anistia para os condenados pelos ataques do 8 de janeiro de 2023. A deputada Thalíria Petrônia, do PSOL do Rio de Janeiro, será a nova líder do PSOL no lugar de Érica Hilton, de São Paulo. Ela ressaltou a chamada reforma tributária da renda. É fundamental que o governo mande para essa casa a proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, ao mesmo tempo que a gente precisa enfrentar o andar de cima, os privilégios, os supersalários e também rever isenções e renúncias fiscais que estão na ordem de mais de 500 bi. Já o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, substitui o deputado Altineu Cortes, também do Rio de Janeiro, na liderança do PL, e ele destacou o projeto da anistia. Para corrigir a injustiça a mulheres e homens, pais de famílias que estão cumprindo penas acima do que deveriam cumprir, não tendo seu processo, respeitando o devido processo legal. Essa vai ser a prioridade 01 do partido. Já o líder da oposição, o deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, que substitui o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, enumera outros pontos do debate econômico. A pedalada fiscal do pé de meia, podemos não ter um ambiente político, mas a irregularidade é clara, é vigente. Deram 90 dias, mas há o crime vigente. Então a gente vai trabalhar em torno de uma fiscalização efetiva, programa da anistia, evitar que qualquer projeto que envolva também a liberdade de expressão em redes sociais ou meios de comunicação, enfim. A gente espera que esse governo corrija o prumo na área econômica, traga mais segurança para o mercado e sim, com certeza a gente vai ter um ano muito tumultuado aqui. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, novo líder do PT, no lugar de Odair Cunha, de Minas Gerais, cita outras pautas que também serão prioridade para o partido, como mudanças na Previdência dos militares e jornada de trabalho 6x1. Mas, como outros líderes também apontaram, Lindbergh espera que o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, consiga manter a organização do plenário com pautas previamente discutidas e com bastante antecedência. Ele quer também fortalecer as comissões, porque as comissões estavam esvaziadas, porque tudo era requerimento de urgência. Então agora requerimento de urgência só vai acontecer se de fato houver uma urgência. Não pode ser o caminho para a pessoa furar fila
para colocar o projeto na frente. Vários líderes ainda manifestaram sua preocupação com uma definição final sobre as regras das emendas parlamentares ao orçamento. O Supremo Tribunal Federal tem exigido mais transparência na execução dessas emendas, o que já foi motivo de uma lei complementar aprovada em 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Política. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, condena o uso de recursos públicos para viagens de autoridades e seus acompanhantes. Ele afirma que as despesas contrastam com a realidade da população e demonstra descaso com o dinheiro do contribuinte. O parlamentar também aponta a incoerência do governo ao realizar reuniões sobre o combate à fome, enquanto destina verbas expressivas para viagens ao exterior. Maurício Marcon acredita que tais recursos deveriam ser aplicados em políticas sociais para a população mais vulnerável. O PT realizou no último sábado a comemoração de 45 anos de fundação da sigla. Raimon, do Rio de Janeiro, ressalta o compromisso do partido com a transformação social e lembra que seu surgimento foi uma resposta à repressão da ditadura militar. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, manifesta solidariedade ao escritor Marcelo Rubens Paiva, agredido durante o desfile de um bloco em São Paulo no último domingo. Ela afirma que o ataque ao autor de livro que inspirou o filme Ainda Estou Aqui reflete o ódio contra a democracia. Jandira Fegali estabelece uma relação entre a agressão sofrida por Rubens Paiva e o ambiente de intolerância fomentado por discursos autoritários. Para ela, a violência faz parte de um contexto mais amplo, alimentado pela radicalização promovida pelo bolsonarismo. Eleições. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, celebra os 93 anos de conquista do direito ao voto feminino. Ela reforça, entretanto, que apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito para ampliar a participação das mulheres na política e nos espaços de poder. A deputada lamenta que o Brasil ocupe a 135ª posição no ranking de participação de mulheres na política e opina que a luta por igualdade de direitos não pode ser tratada apenas como uma questão de ideologia de gênero. Ela sublinha os esforços do parlamento para avançar nessas pautas. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acusa a presidência da República de usar dinheiro público para promover campanha eleitoral antecipada, ao fazer pronunciamento para anunciar mudanças em programas como Pé de Meia e Farmácia Popular. Segundo Carlos Jordi, o pronunciamento não passa de uma peça publicitária fictícia para esconder a crise econômica e a queda de aprovação do governo. Em seu entendimento, a população não aguenta mais 2 anos da atual gestão e convoca os brasileiros às ruas em 16 de março. Justiça. Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, defende que os denunciados por tentativa de golpe e os envolvidos nos atos de 8 de janeiro sejam punidos. Ele afirma que existem provas suficientes de que houve um movimento para desacreditar as urnas eletrônicas, coagir instituições e influenciar militares. Pela primeira vez na história do Brasil, nós tivemos uma tentativa de golpe impressa e auditável. Está tudo lá, em anotações, em trocas de mensagens, em celulares apreendidos pela Polícia Federal. Eles deixaram todos os rastros e todos os registros. O deputado convoca a sociedade a se mobilizar contra a anistia e a favor da punição dos civis e militares envolvidos no caso. O objetivo, segundo Guilherme Boulos, é impedir que a democracia brasileira se torne refém da impunidade. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, avalia como graves as denúncias contra Jair Bolsonaro e seus aliados, indiciados pela Procuradoria-Geral da República na semana passada. Segundo ele, há fortes indícios de que o ex-presidente e a cúpula de seu governo planejaram um golpe. O deputado menciona a fala de um dos advogados de Jair Bolsonaro que, em entrevista à imprensa, reconheceu a existência de evidências sobre articulação golpista. Chico Alencar afirma que a condenação dos envolvidos no 8 de janeiro é essencial para a consolidação da democracia brasileira. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acusa o STF de interferir na política nacional, atuando deliberadamente em questões que deveriam ser decididas pelo Legislativo. Ele acredita que a postura intensifica a divisão do país e compromete a imparcialidade do Judiciário.
O deputado argumenta que supostas atitudes partidárias dos ministros do STF geram insegurança jurídica e desconfiança na população. Luiz Lima também alerta que decisões problemáticas da Corte prejudicam a democracia e o funcionamento das instituições. Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, acusa ministros do STF de violarem a lei orgânica da magistratura ao se manifestarem publicamente sobre o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para ele, a postura compromete a imparcialidade do tribunal. Como solução, o delegado Marcelo Freitas defende a transferência de processo para a primeira instância. O parlamentar alerta que a conduta dos ministros pode gerar instabilidade institucional. Na opinião de Paulão, do PT de Alagoas, os ataques do empresário Elon Musk ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, são uma tentativa de descredibilizar o poder judiciário brasileiro e, consequentemente, as instituições democráticas do país. Ele afirma que o episódio revela a submissão da extrema-direita brasileira a interesses estrangeiros. Paulão acredita que a defesa da soberania nacional deveria ser um compromisso comum, independentemente de polarizações políticas. Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, opina haver um estado de nervosismo entre os apoiadores de Jair Bolsonaro, diante da possibilidade cada vez mais concreta da prisão do ex-presidente frente à gravidade das acusações e da irrefutabilidade das provas apresentadas contra ele. Márcio Gerri acredita na atuação do sistema de justiça em defesa do Estado democrático. Em sua leitura, a tentativa de golpe e a suposta intenção de assassinar lideranças nacionais são apenas pontos culminantes dos ataques à democracia ocorridos ao longo da gestão de Bolsonaro. Segurança Pública. Luiz Couto, do PT da Paraíba, alerta para a complexidade do crime organizado no país. O parlamentar considera que o enfrentamento ao tráfico de drogas só será efetivo com uma ação coordenada entre os diferentes níveis do governo e as forças de segurança. Na opinião de Luiz Couto, a segurança e a justiça dependem do esforço coletivo da sociedade. O deputado defende mais investimentos em educação de qualidade, no fortalecimento da democracia e no combate rigoroso às organizações criminosas. Capitão Alden, do PL da Bahia, rechaça pedido da Defensoria Pública aos gestores municipal e estadual de São Paulo para que os agentes de segurança façam o reconhecimento facial durante o carnaval apenas em casos excepcionais relacionados a indivíduos procurados. Para capitão Alden, a justificativa da Defensoria de que a medida é discriminatória não se sustenta, já que o sistema de segurança pública usa a base de dados do Ministério da Justiça para interpelar as pessoas. Em seu entendimento, a restrição vai apenas aumentar a violência nos dias de folia. Saúde. Merlong Solano, do PT do Piauí, destaca o anúncio da primeira vacina 100% nacional contra a dengue, feito pelo governo federal. O deputado informa que a produção deve começar em 2026, com 60 milhões de doses previstas, com possibilidade de ampliação conforme a necessidade. Merlong Solano ressalta que a iniciativa faz parte do esforço para reduzir a dependência internacional do Brasil no setor. Ele cita também a criação da primeira fábrica de insumo farmacêutico ativo de insulina na América Latina e o desenvolvimento da vacina contra a gripe aviária. Notícia imparcial. Análise política, informação e entrevistas para você descobrir o que há por trás de cada ideia, cada projeto. Ao vivo o plenário, as comissões. TV Câmara, entretenimento com talento premiado. A música. O clássico e a vanguarda. A realidade brasileira. O jovem de hoje. TV Câmara. Todos os dias, 24 horas. Em Brasília, no canal 27 aberto. No 61 da TV digital em multiprogramação ou na sua operadora de TV a cabo. TV Câmara. A comissão marca a votação do orçamento de 2025 após rebater críticas do governo. A repórter Silvia Munhato tem mais informações. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, marcou para o dia 11 de março a votação do relatório final do orçamento de 2025. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o envio ao Congresso de medida provisória que abre crédito extraordinário de 4 bilhões de reais para viabilizar a execução do Plano Safra, diante da falta da aprovação do orçamento de 2025. Haddad fez críticas ao fato de o orçamento
ainda não ter sido aprovado pelo Congresso. Lamentavelmente, o Congresso ainda não apreciou o orçamento. A informação que eu tenho é que sequer o relatório foi apresentado ainda, ou será apresentado num curto prazo, e o presidente da República diz que, em virtude do ritmo em que as coisas estão, nós não podemos aguardar o orçamento ser aprovado. E o ministro do Tribunal de Contas deixou claro que, efetivamente, sem essa solução que foi encontrada, não haveria possibilidade de execução do Plano Safra. O deputado Júlio Arcoverde comentou por meio de nota que estranhou as declarações. Arcoverde ressaltou que o colegiado sempre demonstrou interesse em discutir e votar o projeto orçamentário. Ele afirmou que se houve desinteresse em votar o orçamento no ano passado, foi do próprio Palácio do Planalto, em face do que ele chamou de confusões jurídicas provocadas pelo Supremo Tribunal Federal. Neste caso, o deputado faz referência ao impasse em relação às regras das emendas parlamentares ao orçamento. Está marcada para a próxima quinta-feira uma reunião entre os poderes para tratar das regras sobre as emendas. Também o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, disse em suas redes sociais que o governo não pode culpar o Congresso pela não votação do orçamento. E que a culpa é do Congresso porque o Congresso não votou ainda o orçamento. O Congresso não votou ainda o orçamento por uma total inabilidade política desse governo, que se sustenta única e exclusivamente por nós vivemos num presidencialismo que não tem base, que não tem parlamentares que o apoiam e que não consegue vencer uma votação dentro do Congresso. De acordo com Lupion, o setor privado aporta R$1 trilhão na produção agropecuária. Portanto, os recursos públicos seriam apenas um complemento, subsidiando parte dos financiamentos. No dia 20 de fevereiro, o governo anunciou a suspensão de subsídios associados ao Plano Safra em razão da falta de uma autorização orçamentária para o gasto. Com a medida provisória, o crédito deverá ser retomado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Economia. Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais, acredita que o progresso do país depende do comprometimento do poder público com a responsabilidade fiscal e a estabilidade econômica. Ele pede que o parlamento priorize a resolução dos problemas reais da população. Gilberto Abramo também ressalta a importância da geração de empregos, do incentivo ao empreendedorismo e da redução da burocracia. O deputado ainda aponta a defesa da família como base da sociedade e a necessidade de um ambiente político guiado pela conversa e pela busca por consensos. Precisamos de um ambiente político pautado pelo diálogo e pela busca de soluções para os desafios do Brasil. A estabilidade institucional não é apenas um princípio republicano, mas uma necessidade para que o país avance. Nosso papel aqui é buscar consensos e manter firmeza na defesa dos valores essenciais para o desenvolvimento da nação. Segundo o coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, o país enfrenta dificuldades econômicas devido à irresponsabilidade fiscal do governo. O parlamentar lamenta que, enquanto a população sofre com a inflação, o presidente Lula brinca com o consumo de produtos essenciais. O coronel Crisóstomo também reivindica a liberdade e anistia aos presos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Para ele, a justiça brasileira tem promovido perseguição política e prisões arbitrárias contra a população conservadora. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defende a reestatização do petróleo do Norte Capixaba diante da crise da Sequest, empresa norueguesa responsável pelos campos na região. O deputado afirma que a privatização ocorrida no governo passado resultou em problemas financeiros e ambientais. Helder Salomão alerta que a companhia entrou com pedido de recuperação judicial, acumulando uma dívida de mais de 3 bilhões de reais. O parlamentar apoia a mobilização do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo e alega que a Petrobras possui experiência e capacidade para reassumir a exploração. Agricultura. Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, critica a suspensão de recursos do Plano Safra por parte do Executivo Federal. O deputado afirma que um setor essencial para a economia e a segurança alimentar, como o agronegócio, está sendo prejudicado pela falta de apoio do governo. Para o delegado Paulo Bilinski, a suspensão do Plano Safra compromete a produção agrícola e coloca em risco também a competitividade do Brasil no mercado internacional. Ele cobra uma solução urgente para garantir o financiamento dos produtores rurais. Meio Ambiente. Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, defende a criação de hospitais veterinários públicos em todas as cidades do país.
O deputado ressalta que a crescente população de animais de estimação exige políticas de saúde bem específicas. Para Rodrigo Gambale, os hospitais garantiriam mais dignidade aos pets e permitiriam ações preventivas, como a castração, reduzindo a superpopulação animal nas ruas. Ele frisa que investir em cuidados veterinários gera economia ao conjunto do sistema de saúde. Trabalho. Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, assinala que o orçamento de 2025 não prevê reajuste para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Ele critica o governo por não incluir a categoria nos aumentos já garantidos para outros profissionais, como professores. O parlamentar alerta que muitos trabalhadores da enfermagem estão sobrecarregados e enfrentam problemas de saúde mental. Bruno Farias cobra uma resposta do Executivo e pede que os sindicatos convoquem uma greve para reivindicar melhores condições. Habitação. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, faz um apelo para que o governo acelere a construção de moradias já anunciadas do Minha Casa Minha Vida. Ele aponta que muitas famílias aguardam há quase um ano e pede o destravamento dos processos que paralisam o programa. O parlamentar reforça a relevância do programa de assistência social, que já beneficiou mais de 7 milhões de famílias brasileiras. Segundo Charles Fernandes, o Minha Casa Minha Vida é um dos maiores projetos sociais do mundo atualmente. Votação. Na sessão de hoje, no plenário Ulisses Guimarães, os deputados estão analisando projetos nas áreas de economia, meio ambiente, educação, saúde e segurança pública. As próximas edições do jornal Câmara dos Deputados vão detalhar as aprovações do dia. E a gente fica por aqui, com trabalhos técnicos de Eberson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.